E aí, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado e esse é mais um vídeo então sobre a nossa série de formatação condicional no Excel. Nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre comparação de valores, tá? De valores de células. A gente tem várias formas de comparar valores dentro do Excel, mas a gente vai começar com os números, ok? Mais pra frente a gente vai ver também a comparação de valores em texto. E basicamente nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre comparação de valores maiores, iguais ou menores. Como assim, Edu? Então o Excel vai observar, no caso, a tua condição, né? Se o seu número satisfaz uma determinada condição de comparação, né? Maior, igual, menor. E aí ele vai aplicar a condição, a formatação, né? Que você pré-definiu para aquela condição. Primeiramente, então, vamos entender o que é essa planilha aqui para depois a gente começar a aplicar a lógica nela, tá? Então, isso aqui é um cadastro de notas, tá? Então, um determinado aluno aqui, ele tem várias disciplinas e 4 módulos para cada disciplina. E ele tira uma determinada nota aqui em cada módulo para cada disciplina. E aqui, então, a gente tem a média de todas elas, tá? Se você não sabe como calcular a média, tiver alguma dúvida em relação a isso, eu tenho também um vídeo explicando como que você calcula a média, tá? Mas aqui, por exemplo, essa média 9,13 é a média das 4 notas de Windows. Essa média 7 é a média das 4 notas de Word. E assim sucessivamente, tá? O que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? A gente vai mandar uma formatação condicional para esse intervalo aqui, para destacar de alguma forma, até, tá? Com alteração da fonte, cor ou preenchimento, alguma coisa assim, os números, a minha média de acordo com o meu parâmetro. E aí o parâmetro sou eu que decido, tá? Então vamos supor que eu queira que esses números fiquem verdes, se o meu aluno estiver com a nota, no caso, dentro da média, né, acima da média. E eles fiquem vermelhos se o meu aluno estiver com a nota abaixo da média. Aí eu mesmo, claro, tenho que definir qual é essa média, tá? Então vamos supor aqui, no meu caso, que a minha média de aprovação seja 7. Então, se o aluno tirou de 7 para cima, a nota vai ficar verde. Se o aluno tirou de 7, abaixo de 7, né, uma nota abaixo de 7, então o númerozinho vai ficar vermelho aqui. Não se preocupe, tá? Que a gente vai ver outra coisa aqui, ó. Tem uma outra planilha aqui, onde a gente vai definir a média sem mexer na formatação condicional, tá? Aqui a gente vai fazer então uma formatação condicional com uma média fixa, que é de 7, tá? Então eu vou colocar essa média na formatação condicional. Só que aqui a gente vai fazer com uma média variável. Então eu vou definir a minha média a qualquer momento, tá? Ou qualquer outra pessoa pode definir a média de aprovação e mudar ela aqui sem necessidade nenhuma de mudar a formatação condicional, tá? Então a formatação condicional vai ser automática de acordo com a média que a pessoa escolher, tá? Mas vamos primeiro do modo mais simples, depois a gente vai lá para essa aqui, que é um pouquinho mais dinâmica, né? Queremos os números, né? Selecionamos os números aqui, formatação condicional. Dessa vez a gente não vai usar formatações pré-definidas. Olha, aqui em cima a gente tem muitas formatações já pré-definidas aqui, tá? E uma delas, claro, é o que a gente quer aqui, tá? Então a gente tem, por exemplo, maior do que, menor do que e assim por diante, tá? Então a gente quer realmente formatar um número maior, menor e tudo mais. Só que eu não aconselho que você utilize essas regras aqui, tá ok? Essas regras prontas aqui em cima, porque na verdade a gente vai ter todas elas aqui dentro do botão nova regra, tá bom? Então a gente dá um clique em botão nova regra, a gente consegue achar todas elas, inclusive mais do que as que tem ali, tá ok? Para você formatar. Então não se apegue muito àquelas opções pré-definidas ali em cima, tá? É melhor que você aprenda a criar uma regra do zero, que fica tudo mais fácil. Então aí você não precisa ficar dependendo daqueles atalhos que o Excel dá. Bom, vamos lá. Então a gente quer formatar esses números aqui de acordo com o valor de célula. Preste atenção. A gente tem os números e a gente quer fazer uma comparação de números. Então você tem que ver mais ou menos aqui, tá? Basear a sua lógica mais ou menos aqui para ver qual dessas 6 seções aqui de formatação se encaixa legal com aquele propósito que você quer. Então formatar esse primeiro aqui a gente já sabe que é para mexer com escala de cor, conjunto de ícones, então não tem aquilo que a gente quer, tá? Agora olha essa segunda opção aqui, ó, formatar apenas células que contenham, realmente, tá? Vai formatar uma célula que contém o quê? Contém um texto, contém um valor e tudo mais, tá? E aqui a gente pode destrinchar um pouquinho mais e fazer uma ramificação dessa nossa formatação, dessa nossa condição. Então essa segunda opção aqui que se encaixa é o que a gente tem, tá? Então contém um determinado número que satisfaça uma determinada condição. Então aqui na descrição da regra, tá? A gente pode mexer bastante coisa aqui, inclusive a gente vai voltar aqui em outros vídeos, tá? Mas o que importa é aqui, ó, o que o Excel vai analisar? Ele vai analisar o valor da célula, ele vai analisar um texto específico, tá? A gente vai chegar em texto mais pra frente, ele vai analisar uma data, ele vai analisar se a célula é vazia, não é vazia, se tem erros ou se não contém erros.
Nesse caso, como a gente está fazendo uma comparação de valores, uma comparação numérica de valores, a gente tem que utilizar o valor da célula, tá? Se a gente tem um texto, a gente até poderia utilizar o texto específico aqui, tá? Mas a gente está mexendo com valores, tá? Então, o valor da célula. Então, formatar apenas células com valor da célula. Agora, a gente vai analisar a condição. A primeira condição que aparece é está entre. Então, esse está entre, a gente vai formatar um determinado número aqui, com uma determinada formatação, se ele estiver entre um valor e tal. Um valor e outro valor. Não é isso que a gente quer, tá? Poxa, Edu, mas você pode colocar aí, formatar um valor que estiver entre, sei lá, 0 e 6,99, ele fica de uma cor, e depois 7 e 10 ele fica de outra. Realmente, funciona, tá? Só que não é a lógica que a gente quer uma lógica de comparação, tá? Tem como a gente fazer as gambiarrazinhas, tudo mais ali, tá? A matemática permite isso, óbvio, mas não é a lógica que a gente quer, então é sempre bom a gente trabalhar em cima da lógica, né? Então, o valor da célula aqui, a gente tem uma comparação bem mais específica para isso, que é justamente essa, ó. Maior do que, menor do que, maior igual a ou menor igual a. A gente já viu isso lá na formatação de ícones, lá das estrelinhas, tá? Uma aula que eu fiz aí sobre formatação com as estrelinhas, a gente mexeu muito com isso aqui, maior, maior igual ou menor igual, tá? Então, é isso aqui que a gente vai utilizar. A ordem da sua formatação condicional não vai fazer diferença. Se você quer formatar os números abaixo da média, primeiro, beleza. Quer formatar os números acima da média? Beleza também, tá? Não vai fazer diferença aqui. Então, vamos fazer essa primeira formatação para os números que estão acima da média, tá? Minha média é 7, ok? Preste atenção aqui, tá? A sua média é 7. Então, significa que de 7 para cima, os valores têm que estar formatados em cor verde, que foi a cor que eu escolhi, tá? Então, o 7 tem que estar incluso aí, tá? Então, é maior ou igual, ok? Não é maior do que, tá? É maior ou igual. Maior ou igual, e aqui eu vou colocar o meu número 7, tá? Só o número 7, só digita 7, tá? Porque aqui os números já estão inteiros, né? Quer dizer, os números não estão em porcentagem aqui, né? Então, se o valor da célula for maior ou igual a 7, ou seja, o 7 está incluso, tá? Se você colocar maior que 7, na outra você colocar menor que 7, e o 7 onde fica, né? O Excel não vai saber o que fazer com o 7 e vai deixar ele sem formatação nenhuma, tá? Então, tem que entrar o valor ali, tá bom? Então, maior ou igual a 7, a gente vai clicar aqui em formatar, que é aqui onde a gente vai colocar a formatação, tá? Se você der OK aqui, não vai acontecer absolutamente nada, porque não tem formatação nenhuma, tá? Então, vamos clicar em formatar e agora definir as nossas formatações. Ok? Como eu disse, eu já expliquei em vídeos anteriores, você pode formatar o que você quiser aqui, até mudar o tipo de número, mexer com o que pode ser mexido aqui na fonte, tá? Colocar um efeito, cor, tamanho. Você pode mexer nas bordas também, pode mexer no preenchimento, tá? Aqui eu só quero uma coisa bem simples, eu só quero que a fonte fique verde, tá? Então vou lá na fonte, tá? Já tá em negrito, ok? Se você quiser colocar em negrito de novo, você pode colocar, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Porque já tá em negrito. Mas caso a pessoa retire o negrito, tá? Então ele vai ficar em negrito depois, tá? Com a formatação condicional. E aqui na cor, então, a gente vai colocar um verde. Eu vou colocar esse tom de verde aqui mais escuro pra gente enxergar legalzinho, né? Já que é a fonte que vai ficar verde, não é o preenchimento, tá? No preenchimento eu não vou fazer nada, tá? Eu só vou deixar a fonte verde. E aí eu vou dar um OK aqui, aí eu vou ter mais ou menos uma pré-definição de como isso vai ficar, beleza? Só dar um OK aqui então, e aí perfeito, tá? Tudo que estiver acima da média ficou em verde, tá? Então você pode perceber aqui que inclusive o 7 ficou em verde, porque o 7 faz parte da minha média, tá? 9, 7, 9,8, 5,25 já não ficou formatado, nem 6,13. Agora, então, a gente vai colocar a formatação para as notas abaixo da média, tá? Então, essas notas abaixo da média eu quero que fiquem em vermelho. Então, vamos selecionar todo esse intervalo novamente, formatação condicional, nova regra, tá? A mesma coisa, formatar apenas células que contenham valor da célula, porque a gente está mexendo com o valor dela, com o número. E aqui, então, agora preste atenção, você não vai colocar menor ou igual, tá? Porque e se for igual a 7, né? Aí o Excel tem duas formatações para mexer, tá? Então, o teu maior é igual a 7 entra o 7, e o teu menor é igual a 7 também entra o 7, né? Então, agora, para as que forem menores, só menor, tá? Então, o valor da célula é menor do que 7, tá? Então, de 7 para baixo. E aí, a gente vai clicar aqui em formatar. E aí, no caso, eu vou colocar negrito novamente, caso não esteja negrito aqui, né? E na minha cor de fonte eu vou colocar esse vermelho bem escuro aqui, tá? Então, abaixo de 7, né? Tudo que for abaixo de 7 vai ficar vermelho escuro. Vamos dar um OK
e vamos dar um OK aqui. Então, agora os meus valores menores que 7 vão ficar em vermelho. Então aqui, por exemplo, vamos mudar uma nota aqui. Então aqui ele não tirou mais 8, tirou 7, tá? Então a média agora vai cair para 6,75, ela fica em vermelho, tá? Agora esse aqui, ó, 6,3. Então aqui ao invés de 4, ele tirou 7,5, tá? Então agora a nota dele subiu, né? A média dele subiu para 7 e agora ficou verdinho aqui. Tá vendo que ele vai fazendo um dinamismo bem legal. Como eu disse, tá? Se você tivesse colocado a formatação condicional e o 7 entrasse nas duas, né? Maior ou igual a 7 e menor ou igual a 7, então o 7 entraria nas duas. O que iria acontecer nesse caso, tá? É até bom, tá? Que eu lembrei de falar isso para você. Vamos aqui em gerenciar regras, tá? Se você colocasse uma formatação condicional que satisfaça tanto uma quanto a outra, o Excel sempre vai seguir a que tiver aqui em cima, tá? A mais recente, tá ok? A que tiver aqui em cima. Então vamos supor aqui que você tivesse colocado maior ou igual a 7 e menor ou igual a 7. O 7 entraria nas duas. O que o Excel mostraria? Provavelmente vermelho, tá? Ele mostraria aqui vermelho, porque é essa regra que tá aqui em cima, tá vendo? Ó, regra aplicada na ordem mostrada, tá? Então a regra que vem aqui em cima, que foi a última regra que você fez, ela se sobrepõe à regra de baixo, tá? Então se um número satisfazer as duas regras, sempre a regra que tiver em cima vai ser aplicada. É claro que a gente pode mover a ordem das regras, tá? Então aqui tem um botãozinho para você jogar a regra para baixo, jogar a regra para cima, tá? Seleciona ela, joga para baixo, joga para cima, vai mudando aqui, tá? É só uma dica que eu te dei agora, tá? Mas só no caso dos números satisfazerem duas ou mais regras ao mesmo tempo, o que não vai acontecer se você utilizar a lógica matemática correta, né? Beleza, terminamos aqui, ok? Bonitinho, tá funcionando, tá? Vamos supor que mais para frente você entenda que a sua média já não é mais 7, a sua média é 7,5. Ou então a sua média agora caiu para 6, então os alunos com nota maior que 6 serão aprovados, tá? E aí, o que você vai ter que fazer? Vamos supor que você tivesse vários arquivos, um arquivo muito grande, alguma coisa. Você teria que mexer em toda a formatação condicional, tá? Às vezes a pessoa que está utilizando sua planilha, ela não sabe mexer na formatação condicional, ela só sabe vir aqui e aplicar as notas. E aí, essa pessoa não poderia fazer essa alteração, tá? Então você teria que fazer. Daria um pouquinho de trabalho, realmente, tá? O que a gente pode fazer nesse caso? Vamos para cá, então, nas de valores variáveis. Nesse caso, você ou a pessoa que estiver utilizando o seu sistema, tá? O seu arquivo, vai poder definir qual é a tua média, tá? Então, se a partir de agora a sua média não é mais 7, é 6, ela vem aqui e digita 6 e a tua formatação condicional vai funcionar baseando-se na média que você definiu aqui. Como que a gente vai fazer isso? Muito simples, usando, né, um recurso muito útil no Excel, tá? Essencial no Excel, que é a referência, né? Então a gente vai fazer uma formatação com referência a esta célula. Eu já fiz outros vídeos de formatação condicional aí para trás utilizando referência, tá? Então a gente pega a referência de uma célula, de um valor de uma célula para usar na nossa formatação condicional para... Caso esse valor seja alterado, a gente não precisa ficar mexendo na formatação condicional toda vez que isso acontecer. Então vamos lá, você vai ver que não é difícil, tá? Vamos selecionar tudo aqui de novo, formatação condicional, nova regra, tá a mesma regra, tá? Então, formatar apenas células que contenham o valor da célula maior ou igual a... E aqui, ao invés da gente digitar 7, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nesse botãozinho, tá? Como você já viu em aulas passadas aí. Se você não viu, assista a série completa, porque algumas coisas que eu vou explicar aqui daqui pra frente são coisas que eu já expliquei em outros vídeos, tá? Então não fica legal ficar repetindo sempre, porque o vídeo fica muito longo e às vezes muito cansativo para quem já sabe, tá? Eu já expliquei como é que funciona isso aqui, né? Então o valor da célula é maior ou igual a, e aqui ao invés da gente digitar um número fixo, a gente vai escolher um número que pode variar, ou seja, a gente vai fazer uma referência à nossa célula H, no caso aqui H5, H6, né? Porque ela tá mesclada, né? Então ele vai pegar o H5 aqui, tá? Então vai pegar a célula minha H5 aqui, então toda vez que eu mudar H5, então o valor vai mudar aqui também, obviamente, a minha formatação vai ser aplicada de acordo com o que eu colocar aqui, tá? Então clica na setinha aqui, tá? Vai subir essa janelinha, ou seja, ele tá esperando você identificar uma célula, aí você vai dar um clique aqui, tá? Clicou na célula onde vai ficar o seu valor, beleza? Clica aqui para voltar, tá joia? Então aqui H5. Agora a gente vai formatar. Então a gente vai utilizar a mesma formatação, ok? Eu vou querer aqui na fonte, tá? A guia fonte selecionada, negrito e a minha cor verde, no caso, para notas que estiverem acima da minha média, né? Acima ou igual à minha média, né? 7 ou maior que 7. Vou dar um OK aqui, ok? Um OK novamente. Com esse mesmo intervalo selecionado, formatação condicional, nova regra, mesma coisa, valor da célula agora é só menor, né? Então a gente não vai colocar menor ou igual. Menor do que, a gente vai vir aqui novamente, seleciona aqui, coloca o 7 de novo, que é o H5, né? A nossa referência.
Volta aqui a nossa janelinha, ok? Formatar, e agora a gente vai vir aqui na fonte, negrito, e aqui no caso para as notas menores que 7 eu vou querer a cor vermelha bem escura, tá? E dou um ok, e dou um ok, beleza? Agora a minha referência não é mais o número fixo 7, é o número que eu colocar aqui. Tá? Então, a minha média é 7, ok, então beleza, tá tudo verdinhos que são maiores ou igual a 7, tá? E tá tudo vermelhinhos que são menores que 7. Só que se eu mudar minha média para 6 aqui, ó, vou colocar minha média 6 aqui, tá? Então agora a gente só tem uma nota vermelha, tá? Que é a de 5,25. Essa aqui, ó, de 6,3 já satisfaz a minha média, tá? Então ela ficou verde. Agora a minha média, sei lá, 7,5, tá? Então o aluno precisa ter pelo menos 7,5 para passar, tá? Então agora a gente tem várias notas vermelhas, tá? Essa aqui, por exemplo, de Word, que tirou 7 aqui, então ela já não satisfaz a minha média, tá? Então tudo que estiver abaixo da minha média vai ficar em vermelho, beleza? E aí você não precisa ficar mexendo na formatação condicional toda vez que você precisar fazer uma alteração para um valor que vai ficar como parâmetro para sua condição, né? Beleza? Então sempre que você puder, sempre que você pensar assim, poxa, eu vou ter um valor que pode ser alterado no futuro, então crie uma seçãozinha, uma célulazinha bonitinha ali, onde você vai colocar esse valor e faça sua formatação condicional baseando-se naquela célula, fazendo a referência àquela célula. Porque se mais para frente você precisasse alterar esse valor, você só vai naquela célula e muda o valor, acabou, tá? Não precisa ficar mexendo em formatação condicional, isso vai diminuir o seu tempo, tá? Que você iria utilizar na planilha, tá? Vai facilitar muito o seu trabalho. Beleza? Mais pra frente, então, a gente volta a conversar sobre esse tipo de formatação e também, mais pra frente, a gente vai ver um pouquinho sobre formatação de texto, até porque eu coloquei uma coluna aqui de situação, tá? E ela está vazia por enquanto, mas não estará mais pra frente. Então, a gente vai fazer uma situação aqui do aluno, baseando-se na média dele, se ele foi aprovado, reprovado, e a gente vai utilizar uma formatação condicional baseada em texto, porque aqui a gente vai colocar um texto, né? Aprovado, reprovado. Só que isso aí vai ficar para um outro vídeo, claro, para esse não ficar muito longo, tá? Então, a gente vai mexer com formatação condicional para texto. Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado simples, pelo menos, tá? E qualquer dúvida que você tiver, você pode conferir outros vídeos aí da série de formatação condicional, ou então entrar em contato, ou então deixar nos comentários. Se você tiver também sugestões para outros tipos de vídeo, fique à vontade. Te espero então no próximo vídeo, grande abraço, valeu, tchau, tchau, até mais.